Esse é o primeiro episódio da nossa minissérie querida Eu Ferrei o Semestre. Nós vamos ver o que a nossa personagem, que de nome Kim, ela fez para ferrar com o seu semestre. Então nesse episódio a gente vai ver que ela ferrou todo o seu semestre simplesmente porque ela não viu. Ela não viu uma série de coisas. E aí é muito importante a gente olhar, né, de olho nessa série, porque a gente pode ver várias coisas que a gente pode estar fazendo e a gente pode estar fazendo que nem a nossa personagem Kim e ferrando com o semestre. Que tá chegando um novo semestre aqui. E aí todo mundo quer ter um semestre bem gostoso. Então nós vamos ver o que essa Kim fez, que ela não conseguiu, né, ter um bom resultado no semestre dela. Então, primeira coisa, sabe uma coisa que ela não viu? Ela simplesmente não viu o semestre passar. Quando viu, o semestre passou. Ela chegou assim, tipo, gente, hoje é dia... já estamos na metade do ano? O que aconteceu esse ano? Não viu passar. E aí, por que ela não viu passar? Porque ela tava com o botão ligado no automático. Então, ela sabe quando a pessoa é tipo um zumbi? Então, olha aí na sua vida se você não tá vivendo que nem um zumbi. Acorda de manhã, meio dormindo, ou, né, dependente de como é que foi, vai lá, escova os dentes, faz as coisas e tal, cuida das crianças ou cuida da casa, aí vai trabalhar, às vezes em casa mesmo, né, porque hoje nós estamos na pandemia, aí trabalha, aí arruma a casa, faz almoço, aí vai no mercado, aí faz compras, e aí volta, e aí quando vê tá exausto, tudo de noite, dorme, capota, e no dia seguinte tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e aí é como se um único dia fosse o semestre inteiro, porque foi ligado nesse botão automático. E aí, então, ela não viu, a Kim não viu que simplesmente ela estava ligada no botão do automático e aí foi fazendo todas as coisas, né? E aí o que a gente descobre? Que pra gente não fazer que nem a Kim, a gente não pode estar no automático. E como é que a gente faz para estar no automático? A gente vê a nossa vida de uma outra forma. Então, o que mais que a Kim precisava ver, né, para não ferrar com o seu semestre? Ela precisava ver o que fazia sentido na vida dela nesse momento, né? Porque é interessante que eu tenho o meu planner, que até agora vai começar um segundo semestre, e a gente vai começar um segundo semestre novo com esse planner. E aí tem a roda da vida. Eu recomendo para Kim e para todo mundo para não ferrar com o semestre, fazer a roda da vida, de olhar para cada uma das áreas. Então ela pode olhar para cada uma das áreas e dizer, olha, nos meus relacionamentos tá assim, assim, assado, na minha vida financeira tá assim, na minha vida né, de família, como é que tá a minha casa, como é que tá tudo assim, né? E olha só o que aconteceu comigo essa semana. Tinha um post da Thaís Godinho que falava assim, o que a sua casa significa para você? Isso que tem no planner aqui, ambiente, né, pra gente anotar. E aí eu não me dei conta que o meu conceito de casa tava igualzinho ao quando eu saí da casa dos meus pais. Que então pra mim a casa era um momento assim só de ir dormir, porque assim, eu gostava da rua, eu gostava de sair, né, com meus amigos, gostava de trabalhar, eu gostava, né, então assim, não era aquela coisa de a casa ser um refúgio, ser um aconchego, ser um santuário, né, como tem gente que fala. E aí, só que agora a gente mora em casa, trabalha em casa, a gente passa muito tempo em casa, né? E aí eu comecei a me dar conta, eu digo, nossa, uma coisa é se eu tenho a minha casa pra dormir, outra coisa é se eu tenho a minha casa pra curtir, né, ficar ali. E aí a gente vê. Então, se a gente não consegue olhar para essas coisas de tempos em tempos, a gente simplesmente vai indo no automático. Então, uma forma de a gente poder olhar, então o que a Kim não olhou no semestre foi as áreas da sua vida, se estava tudo ok. Ela também não olhou, por exemplo, para os papéis que ela desenvolve. Porque a gente desenvolve um papel de filha, um papel de esposa, um papel de namorada, um papel de sobrinho ou tia, de neto, de neta, né? A gente é colega de trabalho, às vezes a gente é gestor, ou a gente é subordinado. A gente tem muitas vezes um papel na sociedade, né? Como é que a gente está desenvolvendo esse papel na sociedade? Como é que a gente está desenvolvendo o papel no meio ambiente? Será que eu estou contribuindo para o meio ambiente ser autossustentável ou eu estou contribuindo para sujar o planeta, né? Ou para detonar, assim? Então, como é que tá todos esses fatores, assim? Então, isso foi mais uma outra coisa que a Kim
não viu, e por causa disso ela ferrou com o semestre, porque simplesmente daí foi fazendo o que acontecia. E aí sabe o que fica acontecendo aí também? Os sonhos ficam lá, sabe aquela coisa, ai, bem que eu queria ter feito isso, mas eu não fiz. Então isso é uma outra coisa que a Kim deixou de ver, né? Que o episódio de hoje não vi. Simplesmente ferrei o semestre porque eu não vi. Então, olhar de vez em quando para os nossos sonhos, porque eles mudam, né, com o passar do tempo. Né? Por exemplo, eu tinha o sonho de morar no Rio de Janeiro por causa do calor, adoro o calor, só que agora eu moro em São Paulo. Por quê? Porque eu moro num templo, porque isso para mim hoje é mais importante do que o calor, ou, né, a dança de salão, que também teve uma época da minha vida que a dança de salão foi muito importante. Então, onde tinha dança de salão eu tava lá, mas hoje não, né? Então os nossos sonhos mudam. E aí quando a gente olha para trás, só que de tempos em tempos é bom a gente olhar para isso. Como é que estão meus sonhos? O que eu tô fazendo tá me levando em direção aos meus sonhos ou não, né? Ou eu tô fazendo só apagando incêndio, eu tô fazendo coisas nada a ver. Então essa é uma outra coisa. E que de tempos em tempos é legal de olhar. E a questão dos sonhos é bom de ver também por uma outra coisa. Porque às vezes tem algum sonho que a gente não consegue realizar hoje. Sei lá, eu queria ser jogadora de futebol, daí não tenho mais idade para jogar futebol. Eu queria ser bailarina. A gente tinha esses sonhos quando criança. Então a gente pode olhar e dizer assim, tá, mas o que tinha nesses sonhos lá atrás que fazia com que eu tinha vontade de ser aquilo, né? Então pode ser, por exemplo, bailarina. Pode ser que a pessoa tinha vontade de ser bailarina porque ela gosta do palco, ela gosta de aparecer, ela gosta de estar ali, né, com holofotes. Bom, se a gente está aqui na internet, a gente também está com holofotes. Ou se a gente está dando uma palestra, a gente também está com holofotes. Então, a gente pode estar achando os holofotes em outra situação. Mas não, pode ser que a bailarina seja porque eu queria ter uma profissão que tinha bastante atividade física. Mas aí, ao invés de ser bailarina, hoje eu sou uma pessoa que educadora física, até assim, enfermeira, por exemplo. Nossa, enfermeira tem muita coisa física para fazer, né? Porque vai de um paciente, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Então, de repente, assim, né, a gente substitui, né, quais os nossos sonhos, assim. Contem aqui para mim se tem alguém aqui que tem algum sonho de infância que ainda não realizou. Outra coisa que eu acho que a Kim não olhou, não viu esse semestre, e aí ela ferrou com esse semestre, foi qual é o estilo de vida que ela quer ter. Qual é o dia a dia ideal, né? E é tão legal de falar sobre isso, porque a turma que a gente fez agora, né, do Planner, que terminou agora esse primeiro semestre, uma das pessoas disse assim, nossa, aí quando você fica falando, dia ideal e tal, aí quando a gente vê, nem é tão difícil chegar nesse dia ideal, né? É porque muitas vezes o que acontece, que é o que aconteceu com a Kim, ela não olhou para isso, ela nem sabe qual que é o dia ideal dela, ela não sabe o que ela acha que é bom, e aí simplesmente vai lá e vai fazendo aquilo que aparece. Então essa é uma outra coisa que a Kim fez de errado. Então, como ela não viu, ela acabou ferrando com o semestre. E uma outra, mais uma coisa que ela esqueceu de ver, a Kim, foi observar o que efetivamente está levando ela, não só direcionado aos sonhos, né, da vida que ela gostaria de ter, mas que efetivamente aquilo vai trazer um benefício, sabe? Porque às vezes a gente tá assim, por exemplo, meu sonho de consumo é ter bastante saúde, bastante disposição e tal, mas aí eu como uma feijoada. Aí que disposição, e sem parar assim, que disposição eu vou ter depois de comer uma baita de uma feijoada, né? De repente dormir depois disso, né? Comer de noite, assim. Então, às vezes a gente não tá se dando conta que aquilo que a gente tá achando que vai nos trazer felicidade, realmente vai estar nos trazendo a felicidade. E isso acaba acontecendo muitas vezes de umas coisas bem que a gente às vezes nem se dá conta, sabe? Porque, principalmente quando tá doendo alguma coisa. Então, às vezes a gente tá chateado com alguém. A gente tá, né, ou... Principalmente, assim, vamos pegar esse exemplo. A gente tá chateado com alguém, daí por causa dessa chateação, aquilo dói, assim, e aí uma forma de aliviar aquilo, a gente acredita que é botando pra fora.
e aí a gente de repente ofende aquela pessoa que nos incomodou, que nos chateou, né? Só que daí a gente não se dá conta que isso, na verdade, é como botar lenha na fogueira, né? Porque daí isso vai trazer ainda mais dificuldade, porque se o relacionamento de repente estava ruim, pô, a tendência é piorar, né? Então, essas coisas a Kim também simplesmente não olhou. Ela tinha uma vontade de fazer alguma coisa, ela ia lá e fazia. Ela não via se isso estava levando ela em direção ao que ela efetivamente queria, se aquilo que... Porque às vezes... então por isso que é além do querer, né? Tem uma coisa que é assim, tá, eu quero, por exemplo, eu quero me livrar dessa dor. Eu quero saciar a minha vontade de comer doce. Então, isso é uma coisa. Então, agora, outra é se isso que eu tô fazendo efetivamente vai me dar o resultado que eu quero, né? Que o meu resultado é, normalmente, o que a gente tem vontade de ter de resultado? Ter uma vida boa, ter bons relacionamentos, viver em paz. Pelo menos até hoje nunca conheci uma pessoa que não quisesse essas coisas boas, assim, né? Às vezes não quer paz porque não gosta de agitação, mas aí quer uma vida agitada, mas uma vida gostosa, né? Não cheia de briga. Então às vezes a gente não para olhar se aquilo que a gente está fazendo realmente está nos levando em direção ao resultado que a gente gostaria ou não. Então, aqui, nesse primeiro episódio, ela não viu tudo isso e aí ela acabou ferrando com o seu semestre, né? Então, eu espero que aqui ninguém tenha esse problema, né? E que possa fazer um planejamento pro próximo semestre, olhando para todas essas coisas. Um beijo grande e venham ver amanhã que a Kim, aí depois de um período ela começou a ver essas coisas, mas aí sabe o que ela fez? Ela não decidiu nada. E aí, porque ela não decidiu, ela ferrou de novo com o semestre dela. E aí vamos ver amanhã o que vai acontecer. Eu espero vocês. Beijo grande.